Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no Salmo de número 34, versículos de número 4 até o verso de número 8, onde a palavra de Deus nos diz assim: Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refletiremos nesse dia a respeito do tema refúgio seguro. Bem, queridos, se fizéssemos uma rápida análise em relação ao ano de 2022, chegaríamos a uma conclusão lógica, que não está sendo um ano fácil. A guerra causada pela Rússia, que consequentemente ceifou a vida de muitas pessoas, também contribuiu para destruir projetos e sonhos de pessoas que habitavam na Ucrânia. Afetou a aflição de muitos países no nosso planeta, gerando-se alta nos preços de itens básicos de consumo. E se isso não fosse o bastante, ao olhar para o nosso país, ao olhar para o Brasil, estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia foram atingidos por chuvas em volume nunca antes registrados em décadas, as quais causaram enorme destruição. Houve perdas de vidas. Famílias e comerciantes, em sua maioria desprovidos de seguro, perderam tudo. E na maioria das vezes sem poder ser ressarcidos por esses prejuízos. Tudo isso nos leva a refletir se existe algum lugar que nos ofereça refúgio seguro, que nos ofereça um abrigo seguro, onde os nossos temores não sobressaiam contra nós. Devo afirmar que Davi encontra a solução para os seus temores e compartilha conosco. Note que ele busca no Senhor Deus e não nos equipamentos de guerra que ele mesmo possuía. Observe atentamente o testemunho de Davi. É Davi que vai dizer: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi ainda diz: Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Davi sabia muito bem o que era fuga. Afinal de contas, era perseguido pelo poderoso rei Saul. E ainda assim, chega ao ponto de afirmar a respeito de Deus: Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Existia um público enorme quando alguns jovens, denominados Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha ardente. E olhando-se pela óptica da lógica, seria impossível escapar com vida, pois se até mesmo os fortes homens que os lançaram na fornalha morreram carbonizados, qual seria a possibilidade de sair dali com vida? Acontece que esses três rapazes olharam para o céu, ao invés de olhar para as circunstâncias humanas, de olhar para aquilo que é limitado, para aquilo que é passageiro. Eles olham para os céus, para o trono de Deus. E o resultado não poderia ser outro. Eles não foram envergonhados. Esses rapazes, eles não conheceram Davi, mas é interessante que Davi vai dizer isso, vai afirmar que nós não seríamos envergonhados se contemplássemos o rosto de Deus, se olhássemos na direção onde Deus está. Acontece que esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens
atados dentro do fogo. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Esse relato está registrado no livro de Daniel, capítulo 3, versos 23 a 26. Queridos, sendo assim, sigamos o conselho de Davi. E qual é o conselho que Davi nos dá? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A verdade é que refugiar-se no Senhor não nos isenta de problemas, de provações, de desafios, mas sim nos garante uma paz que não encontraremos em nenhum outro lugar. Ainda que existam guerras no exterior e muitas vezes no nosso interior, quando nós tomamos posse, quando nós colocamos em prática esse conselho da palavra de Deus, a verdade é que nós podemos provar dessa paz que lugar nenhum pode oferecer. É uma paz que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Porque a razão disso é que o próprio Senhor Jesus foi quem trouxe uma revelação importante nesse dia para mim e para você. E o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o evangelista João, no capítulo 16, verso 33, contribui conosco com essa rica passagem. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.